muito bom dia para você. Seja bem-vindo. O programa Saúde Você está no ar e temos muito prazer em receber você, nosso telespectador, aqui na nossa casa, na TV Arapuã. Fica comigo e acompanhe os destaques dessa edição. Gente, câncer de intestino. Você vai entender os riscos do terceiro tipo de câncer que mais mata homens e mulheres. Nesta edição, vamos saber também como está o estoque do Banco de Leite Humano Anita Cabral, da maternidade Frei Damião, e também como ajudar. Gosta de plantas? Saiba que elas sofrem muito com o verão. Uma especialista vai dar dicas de como deixá-las lindas e hidratadas. Seja bem-vindo, Saúde Você está começando. Vem com a gente. Estar com você aqui mais uma vez no programa Saúde Você. Agora vamos nos encontrar com mais frequência aqui na TV Arapuã. Para mim é uma honra sempre voltar a essa casa que é a minha casa, que é o meu lugar. E eu já me sinto muito acolhida por você. Então, te peço, chega no fim de semana, fica comigo no Saúde Você, fica comigo no sábado, no domingo também. Vamos conversar juntos sobre a saúde da nossa família, né? Sobre melhorar o autocuidado. É tão importante isso, não é mesmo, gente? Então, vamos nos unir aqui no programa Saúde Você para que a gente possa construir essa troca de informações importantes, informações que nos ajudam, né, a ter uma saúde melhor, a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas vamos ao que interessa, vamos às notícias importantes, vamos falar de saúde. A maternidade Frei Damião está com uma redução no estoque de leite humano e faz um apelo para conseguir mais doações. A repórter Thaís Aureliano foi lá conferir de perto e tem mais informações para a gente. Vamos ver. Estamos no verão, uma estação bem propícia para aproveitar as praias, viajar, carnaval chegando também. Com certeza muita gente vai se organizar para pegar a estrada. Como é que fica o banco de leite humano, né? O estoque em baixa, com certeza. Por isso que a gente convidou a Thaís Ribeiro, ela que é diretora do Banco de Leite Anita Cabral, para conversar com a gente sobre o assunto. Muito obrigada pela sua participação. A gente pode viajar, né? Mas tem que lembrar dos pequenos que estão principalmente na UTI precisando desse leite materno, né? Qual o aviso de vocês agora para as mamães nesse período? Olá, é importante lembrar que os nossos pequenos foliões continuam nas UTIs neonatais do estado e eles precisam do leite materno não só como nutrição, mas sim como recurso terapêutico na recuperação da saúde dele, do ganho de peso, para eles terem alta mais rápido. E como eu falei, tem tantas mães que querem passar o carnaval com seus bebês em casa e o leite materno pode fazer isso por ser um alimento, mas algumas não têm o leite suficiente e as que estão em casa, que são saudáveis, que têm muito leite, pode doar para esses bebês. Lembrando que a gente passou por Natal, férias, agora carnaval, mas quem estiver amamentando, tiver excesso de leite, o banco de leite continua buscando esse leite em casa. E aí tem que se organizar, né? Porque a gente sabe que em muitas cidades também tem banco de leite e dá para você fazer, então, a sua doação, mesmo que não seja no domicílio. Isso. Hoje em dia, a gente busca muitos meios de comunicação para facilitar a vida da população. São mulheres que estão no pós-parto, estão com bebês pequenos, não podem sair de casa. E hoje nós temos o WhatsApp e temos o Instagram, dois meios de comunicação que, além de um clique, numa conversa rápida no Zap, entre em contato conosco, nós informamos qual o banco de leite mais próximo da sua casa. Se for aqui na região metropolitana, o próprio banco de leite vai em busca desse leite. É só acessar, né, a conversa pelo Instagram, pelo Instagram é o @bancodeleite.anitacabral e pelo WhatsApp 991030059.
E a campanha também dos potinhos continua? É uma campanha que salva vidas e que funciona para toda a sociedade. Quem não amamenta, quem não está com o bebê agora para tirar leite e doar, pode nos ajudar, homem, mulher, idoso, quem for, com a doação dos potinhos de vidro para que esse leite possa ser conservado dentro dele. Todo mundo ajuda a causa. E isso, lembrando que tem muitos bebês pequenos que dependem desse leite materno para ter uma melhora na qualidade de vida. Muito obrigada, como sempre, pelas informações. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Pois é, gente, você viu a importância, né? E viu também que não é apenas as mulheres, as mamães que podem colaborar com essa campanha. Se você quer ajudar de alguma forma, doa os potinhos de vidro. Já é muito importante, já é de grande valia também para essas campanhas. E mamães, vamos fazer essa boa ação, não é? A gente sabe que vem carnaval por aí, o estoque cai ainda mais, porém, a necessidade dos nossos bebês prematuros, elas permanecem iguais, né? São necessidades importantes que precisamos sim colaborar. Então vamos nos esforçar nessa corrente de amor para tentar ajudar e fazer com que essa realidade seja modificada. Se a gente se esforçar um pouco, dar uma ligada para o banco de leite, vai continuar funcionando normalmente, a coleta vai continuar funcionando normalmente. A gente se esforça um pouquinho e consegue ajudar o outro, não é mesmo? Vamos mudar de assunto. O câncer de intestino é o terceiro mais comum entre homens e mulheres aqui no Brasil. Mas como identificar os sintomas? Pois é, o que vamos saber agora com o médico gastroenterologista, Dr. Eduardo Franca, que está aqui conosco e vai nos ajudar a compreender um pouco dessa patologia, que inclusive está bastante em alta, bastante comentada porque alguns artistas, né, Simone, também Preta Gil, estão enfrentando recentemente esse diagnóstico. Perdemos o nosso Rei Pelé também recentemente, então acabaram dando também um destaque maior. Doutor Eduardo, obrigada pela sua presença aqui no programa. Vamos começar então explicando o que é o câncer de intestino. Olá, Mirna, é um prazer estar de volta à TV Arapuã. Primeiro, parabenizando pela preocupação e pelo cuidado de um tema tão importante no mundo e que no Brasil tem crescido, como você bem citou, sendo o terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres. O câncer do intestino grosso se traduz por uma degeneração das células que revestem o epitélio, ou seja, a camada interna do intestino, e essa degeneração evolui para a malignidade. As características deste câncer tendem a ser, na maioria das vezes, de certa forma, indolente, ou seja, quando diagnosticado em seus estadios, nos seus momentos ainda iniciais, a margem de cura aumenta muito. E que tipo de sintoma o paciente ou o indivíduo tem que se preocupar em eu diria, procurar um especialista. O mais forte seria o achado de sangue nas fezes. Não obrigatoriamente, todo paciente que tiver a presença de sangue nas fezes faça uma correlação direta com o câncer de intestino. Lembro que hemorroidas, fissuras, pólipos, diverticulite, alterações vasculares também podem se traduzir em sangue nas fezes. Mas isso é o chamado de procurar um especialista. Outros sintomas muito comuns seriam a dor abdominal, a perda de peso sem explicação, a anemia ou alterações do seu ritmo habitual do trânsito. Então, se você evacua diariamente ou a cada 2 em 2 dias ou 2 vezes ao dia e esse padrão muda sem explicação, fica a dica de procurar o especialista. Doutor Eduardo, mas também existe alguma fase assintomática? Porque, então, para chegar a sentir dor, para chegar a ter sangue nas fezes, algo visível, algum sinal que vai ser mais significativo, né, para a pessoa que vai chamar a atenção, aí sim ele procura um especialista. Mas e aí? Nas fases assintomáticas, como nós devemos nos preocupar com o câncer de intestino? A gente tem que levar em consideração o quê? Fatores de risco, risco familiar, o que é que a gente coloca na balança para se preocupar? Sem dúvida, excelente colocação. Na verdade, no tocante ao momento de ainda estar assintomático, existem critérios de triagem. Então, dentre os fatores de risco, um deles é a genética. Então, em parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de intestino, e traduzindo esse primeiro grau
seus pais, avós, irmãos e filhos. A partir de um diagnóstico desse laço, dessa estrutura familiar, recomendamos procurar o gastroenterologista ou o coloproctologista, e muitas das vezes o correto é fazer uma colonoscopia, um exame endoscópico do intestino de caráter preventivo. Este exame oportunamente permite identificar principalmente os pólipos, que são pequenas elevações da mucosa vistas quando um exame é bem feito, inclusive bem preparado do ponto de vista de limpeza do intestino, e que uma vez removido, na maioria das vezes no mesmo ato deste exame, já extrai a possibilidade de degeneração dessa lesão. E aí é o diagnóstico precoce. O pólipo, então, ele já seria considerado... O pólipo é uma lesão benigna, não é? Mas ele já seria considerado, então, um fator de risco e já é para retirar ele imediatamente? Tem um pólipo no intestino, a recomendação é retirar? No intestino grosso, a grande maioria dos pólipos tem um caráter de baixa tendência à malignidade. São os adenomas. Mas a recomendação é, estando diante de um intestino preparado, numa sala de exame, você identifica um pólipo, aquela estrutura está apta para removê-lo? Sim, tendo essa segurança, remova-o. Mas nem todo pólipo, como você colocou, vai ser câncer. A maioria dos pólipos se detecta o risco de evolução através do grau de atipia, de modificação daquelas células, sendo os adenomas mais comumente chance de evolução para câncer, e dentre eles os adenomas túbulo-vilosos. É uma característica histológica, tecidual. Mas uma colocação que você fez menção é, além dos fatores familiares, o que chama a atenção, entenda? A degeneração desse tecido se dá pelo envelhecimento. Assim como a próstata ou propriamente a mama, o envelhecer deste tecido e a exposição dele a fatores alimentares, ambientais, aumenta o risco. Então, a partir dos 45 anos de idade, no Brasil, a recomendação como orientação de saúde pública, certo? Populacionalmente falando, faça sua colonoscopia, mesmo sem sintomas. Além desse fator de aspecto de prevenção, vem hábitos de vida. Uma das coisas que a gente, de forma habitual, bate no hábito de vida, a atividade física. Chamava-se pouco atenção ao paciente fazer atividade física e fazer prevenção de câncer, diretamente relacionado. Há uma série de estudos mostrando que quem faz atividade física busca naturalmente um hábito alimentar mais saudável, ela controla o peso, ela controla o estresse, ela melhora a qualidade de sono. Então, uma série de ganhos adicionais, além dos hábitos alimentares, frutas, verduras, pouca ingestão de alimentos em conserva, alimentos irritantes do intestino, como excesso e outros itens alimentícios que podem degenerar para o câncer. Doutor Eduardo, nossa equipe foi às ruas para saber se a população tinha alguma dúvida em relação ao câncer de intestino e a gente vai acompanhar agora o que é que foi falado. Veja aí. Pessoa que defeca às vezes pouco, né? Se tem alguma coisa relacionada sobre o câncer de intestino. Jogo para o senhor. Uma boa colocação. Ter um hábito intestinal saudável está diretamente ligado a uma saúde digestiva mais perfeita. Não é o fato de ter o intestino preso que lhe expõe ao risco, é o porquê desse intestino estar preso. Muitas das vezes ele não ingere a quantidade adequada de fibras, ele tem um hábito alimentar rico em carboidratos, pouca ingestão de água, então são esses fatores alimentares que lhe expõem ao risco. Lógico, a prisão de ventre, o uso de laxantes também não é algo recomendado sem a orientação médica. Mas a correlação de ter o intestino preso e o câncer se dá pelo padrão alimentar que esse indivíduo acumula. Agora, o que seria considerado um hábito intestinal saudável? Evacuar quantas vezes na semana? Claro que a gente sabe que existem pessoas mais magras que vão, então, evacuar em menor quantidade, enfim, dependendo também do peso, isso tudo vai variar. Mas qual seria, mais ou menos, um padrão considerado normal? Pergunta clássica num consultório. Primeiro é aquele hábito que lhe traz sensação de bem-estar.
Mas habitualmente, o ritmo intestinal de 1 a 2 cada 2 dias é aceitável como normal. Isso, como você bem frisou, está relacionado a um estilo de vida com atividade física, boa ingestão de água, dieta balanceada e até mesmo ao hábito de ir ao banheiro. Então, o intestino cria aquele modelo e que se reproduz. Dentro desse escopo, é considerado bastante normal. Ok, então vamos a mais uma pergunta, gente? Vamos ao nosso Fala Povo. Temos, Adriana, mais um Fala Povo aí? Mais uma pergunta da população? Vamos lá. É Célia Maria, eu moro no Rangel e eu queria perguntar para o doutor, câncer de intestino tem cura? E aí, doutor? Câncer de intestino tem cura e tratamento? Muito boa colocação, dona Célia, e é importante frisar isso. Sim, tem cura em estadios principalmente mais iniciais, mas mesmo nos casos de metástase, inclua-se aí a metástase para o fígado, sendo a metástase mais comum, a abordagem do oncologista e do cirurgião do aparelho digestivo, o cirurgião oncológico, é considerável. Obviamente, quanto mais cedo ou precocemente detectado e tratado, maior o aumento dessa margem. Em se localizando, em se diagnosticando o câncer de intestino, o senhor falou sobre metástase no fígado, então já de imediato já se buscam esses pontos de metástase, já com o diagnóstico em mãos de câncer de intestino? Quais outros locais que se buscariam metástase? O passo a passo é, após a procura do especialista e a realização da colonoscopia e detectado um câncer, estando ele muito limitado à mucosa, e aí você sabe que a margem de cura é muito grande, normalmente se faz um rastreio, exames de tomografia, ressonância, e tenta-se localizar os órgãos mais comuns, os órgãos-alvos. As metástases mais comuns são as metástases ao redor do intestino, os próprios gânglios daquela região, as metástases relacionadas ao fígado, pulmão e osso. O advento, por exemplo, do PET scan, um exame de rastreio bastante eficaz para a localização, feito na nossa capital, já nos dimensiona, diria, estrategicamente, aonde a gente deve valorizar mais. Mas uma tomografia, uma colonoscopia, já é um bom rastreio quanto ao ponto de vista de imagem. Vamos lá, temos mais uma pergunta da nossa população. Doutor, quando a pessoa vai ao banheiro e defeca sangue, é sinal de câncer no intestino? E então, doutor? Como colocamos, não necessariamente, mas esse sinal não deve ser ignorado, né? Às vezes o erro mais comum é, eu ouvi algumas vezes sangue, não, mas eu fiz um esforço para evacuar, ou eu sei que tem hemorroidas e isso deve ser hemorroidas. É este erro em que aumenta seu risco de câncer, diria, diagnosticado de forma mais tardia. Então, procure um proctologista, procure um clínico geral e investigue principalmente se esse sintoma está sendo frequente ou você está acima dos 45 anos de idade. Outros fatores a ser valorizado é o tabagismo, inequivocamente correlacionado com mais de 40% de chance de câncer, e o etilismo de forma não social. Então, a exposição muito frequente e exagerada ao álcool também é um fator de risco para o câncer. Doutor Eduardo, o senhor falou sobre o rastreio de começar a partir dos 45 anos, que os exames poderiam ser tanto a colono, né? Sangue oculto de fezes também faz, né? E aí, a minha pergunta é, esse rastreio, essa colonoscopia, deverá ser feita anualmente, bianual, com qual periodicidade, bem como o sangue oculto de fezes? Perfeito. Sem sintomas, há 2 perfis. Alguém que não tem o histórico familiar, esse que tem, ele deve fazer a despeito da sua idade. A partir da idade adulta, se você teve algum familiar de primeiro grau que teve câncer, faça a sua colonoscopia. Uma vez esse indivíduo triado, ele entra no rastreio da população normal, que seria a partir dos 45 anos. Se porventura neste exame foi identificado um pólipo, o tipo de tecido desse pólipo vai dizer qual será a recomendação, com 1 ano, com 3 ou até mesmo com 5. Se porventura não foi identificado nenhum fator de risco, a cada 5 em 5 anos é um exame
recomendado a ser feito mesmo sem sintoma. Então, aos 45, 50 e assim por diante. O hábito alimentar, como o senhor bem colocou, também se torna muito importante. Até um fator, se tem uma boa alimentação, que até previne, né? Ajuda a prevenir o câncer de intestino grosso. Mas por quê? A quantidade de fibras reduzidas, isso tudo, o consumo mais indiscriminado de embutidos, enfim. Por que eles irritam tanto? Por que prejudicam tanto o funcionamento do nosso intestino grosso ao ponto, né, de acabar desencadeando algo do tipo como um câncer? Na verdade, é um jargão médico que diz nós somos produtos do que pensamos e do que comemos. Há um fator que muitas das vezes está relacionado às substâncias químicas presentes, por exemplo, no excesso de carne vermelha, no churrasco, presente em alguns ingredientes como os conservantes, acidulantes, e que ativam os genes predispositores de câncer, oncogenes. E esta exposição cotidiana vai gerando aquela modificação do DNA daquelas células e aí ela é cascata de degeneração, fugindo à renovação celular habitual. A célula do intestino tem um tempo médio de vida. Nesta transformação para uma nova célula, com estes estímulos frequentes, toma-se uma cascata de evolução diferente. E aí ativa-se o risco de evolução para câncer. E não é da noite para o dia. Por isso, a prevenção, mesmo que você tenha um fator de risco, um hábito alimentar errado, você pode, de forma preventiva, ou antes mesmo de evoluir para o câncer, tratar aquele foco de degeneração e removê-lo. Portanto, diante de tudo isso, nosso tempo está acabando. Qual é a mensagem que o senhor deixa agora, no final da nossa entrevista, para o nosso telespectador? Qual é o alerta que o senhor nos deixa hoje? Mirna, o que fica como mensagem é: este exame, colonoscopia, é seguro, é feito em todas as etapas da vida, desde o primeiro ano de vida até perto do centenário. É um exame confortável. Ele tem sido cada vez mais acessibilizado à população de maneira geral. Existem tabus quanto a esse exame que, assim como o câncer de próstata, afastam principalmente os homens. O diagnóstico do câncer do intestino grosso é maior nas mulheres porque elas têm um comportamento mais natural de procurar o médico. Então, se você tem sintomas, esqueça o medo. O problema é prevenível, é facilmente diagnosticável e, como você bem colocou, tratável e curável. Se você tem algum desses sintomas, procure o especialista, procure a rede pública ou mesmo particular e faça sua colonoscopia. Doutor Eduardo, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela sua participação aqui. É tão importante a gente conversar sobre esses temas, não é? E lembrando, gente, o doutor Eduardo estava me contando que agora, mês de março azul, né, doutor Eduardo? Então, a gente já deixa também como mensagem final que também vai ser um mês dedicado, né, em alusão à prevenção do câncer de intestino. A empresa da qual faço parte, a Endovid, nos últimos 10 anos tem capitaneado a campanha de prevenção ao câncer coloretal, o Março Azul, com todo tipo de abordagem, além de entrevistas, mas de campanha nas ruas, caminhadas, eventos. O intestino grosso, que vai aos shoppings, levando as pessoas a navegar dentro desse intestino. Então, isso é uma forma de criar conscientização. E muito obrigado pela oportunidade de poder trabalhar em cima de um tema tão importante. Que bom, estamos juntos. Agora a gente vai a um rápido intervalo, não sai daí, não me deixa, que daqui a pouquinho vamos conversar mais sobre a nossa saúde, não sai daí.